como tenho feito, vou me antecipando aqui, falta 1 minuto para as 21 horas, a gente já começa a conversar um pouquinho, usar um pouquinho desse tempo, né? E hoje nós temos um tema, todos os temas dentro do Apocalipse são muito bons, mas o arrebatamento é alguma coisa que arrebata, usando um trocadilho de palavras aí, o arrebatamento arrebata no sentido de impressionar, e é um evento tão grande, gente, tão grande na vida da igreja, e é impressionante como não se fala sobre isso, como não se prega, infelizmente não se prega especificamente sobre isso. Eu sei que pregar sobre arrebatamento demanda mesmo aí estudo e aprofundamento, aprofundar-se dentro do tema, não é alguma coisa muito fácil, mas de qualquer forma eu acredito que está na hora de nós pastores, de uma forma geral, começarmos a ensinar sobre arrebatamento. O arrebatamento é o último evento, a última palavra profética sobre um evento profético da igreja, da história da igreja sobre a face da terra, antes do período conhecido como Grande Tribulação, tá? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar sobre arrebatamento. Nós terminamos aí, já iniciando propriamente a nossa live aí, nós terminamos na aula próxima passada as 7 igrejas, a carta às 7 igrejas. Aprendemos na aula 1 e na aula 2 que as 7 igrejas representam a história da igreja sobre a face da terra, o reino de Cristo sendo implantado, né? A igreja como uma agência missionária, como uma embaixada, né, em terra estranha. Nós somos embaixadores. Paulo fala sobre isso, somos embaixadores da parte de Cristo, né? Escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso. Então, nós fazemos parte de uma grande embaixada, a embaixada do reino de Deus sobre a face da terra. Estamos em país estranho, estamos em terra estranha. A nossa casa não é aqui, nós vamos para a nossa casa. E uma fase inicial desse momento é o arrebatamento. As 7 igrejas revelam as 7 fases, os 7 períodos da igreja cristã sobre a face da terra. Na aula passada nós conversamos sobre 2 importantes igrejas que são as 2 últimas, que é a igreja Filadélfia, inicialmente, e a igreja Laodiceia. São 2 igrejas que estão nos nossos dias, que são contemporâneas a nós, estão vivendo conosco, essas 2 igrejas. A igreja Laodiceia com as suas características, tá? Com a característica da morbidez, uma igreja morna, uma igreja indiferente, uma igreja rica, uma igreja com posses, certo? Mas uma igreja indiferente àquilo que é vontade de Deus, o que é vontade de Jesus. Chega ao ponto de Jesus declarar nessa carta que ele está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Falando para a igreja. Gente, é uma carta para a igreja, não é para incrédulo. Estou do lado de fora, não sei o que vocês estão fazendo aí, mas tudo bem, vocês acham que vocês estão me cultuando, mas desculpa, I'm sorry, eu estou outside, eu estou do lado de fora, eu estou na porta, eu estou batendo, deixa eu entrar aí. Se vocês deixarem, eu vou entrar e vou participar dessa festa que vocês estão dizendo que é para mim. É a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, que convive conosco, que está no nosso tempo, né? E aí alguém pode pensar assim, então pastor, que denominação é essa? Que igreja é essa? Eu quero trazer você para o conceito de igreja do Novo Testamento. Igreja não é instituição, igreja não é organização, igreja é organismo. A igreja não são construções de alvenaria, mais do que nunca nós estamos experimentando isso, né? A igreja está aí hoje reunida, a igreja está todos os dias reunida nessas lives, e pastores e líderes aí buscando de uma forma criativa para poder estar reunindo a igreja, né? De uma maneira digital. Essa igreja Laodiceia são pessoas que são identificadas como igreja. É igreja, não deixa, a Laodiceia é igreja. Mas Jesus diz para ela assim, olha, porque você não é morna, porque você não é quente e você não é fria, você é morna, eu estou no ponto de vomitar você. Eu estou ao ponto de vomitar você. E é tão triste isso, porque
é algo que, como por exemplo, algo que nós ingerimos e que não cai bem, está fazendo mal para o corpo, né? É indigesto para o corpo. O corpo é o corpo de Cristo. Então ele diz, eu estou a ponto. Perceba, ele não diz para Laodiceia, eu vou vomitar vocês. E também não diz, eu já vomitei vocês. Ele diz assim, eu estou a ponto de vomitar vocês. Estou num processo. Significa que há tempo de mudar isso. Há tempo de mudar a história da igreja de Laodiceia. Há tempo de tomar uma posição, de um compromisso com Cristo, de viver uma vida que agrada ao Senhor. Há tempo para isso. Quanto à igreja de Filadélfia, que é a sexta carta, a igreja de Filadélfia, ele faz um elogio a essa igreja do ardor missionário, do amor, do trabalho com zelo, né? E ele diz assim para a igreja de Filadélfia, ele diz assim, olha, porque vocês foram fiéis, porque vocês estão sendo fiéis, eu pouparei vocês de um momento de tribulação, de provação que virá sobre toda a terra e sobre todos os moradores, os habitantes da terra. É muito interessante isso. Então, essas duas igrejas estão vivendo concomitantemente. Quando termina o capítulo 3, aí alguém pode perguntar, onde é que o senhor vê aí, pastor, o arrebatamento então? Quero ler para você, tá? É o capítulo 4, se você quiser ler comigo. No capítulo 4, no versículo 1. Aqui está inserido esse evento, o arrebatamento da igreja. Diz assim, ó, depois dessas coisas, ora, quais coisas? Quais coisas? As 7 fases da igreja, as fases da igreja, o período histórico da igreja cristã sobre a face da terra. Essas coisas que João está se referindo. Porque quando termina a carta de Laodiceia, quando termina o versículo 21 do capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar isso. Quando termina o verso 21, terminou o capítulo 3, terminou a parte das cartas às igrejas. Terminou a parte do período da igreja sobre a face da terra. Aí começa no versículo 1 do capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta, aonde, gente? No céu. A porta aberta no céu. Veja, a porta não veio para a terra, a porta ficou no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, a voz de Jesus falando comigo, como trombeta, que é esse som que vamos ouvir no arrebatamento, como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então vejam, capítulo 4, versículo 1, é onde se estabelece o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não foi apenas citado aqui. Nós temos vários textos na palavra do Senhor que nos mostra esse evento, tá? Além desse texto que nós acabamos de ler, nós temos, por exemplo, deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês, tá? Nós temos, por exemplo, o texto que são palavras, tá, de Jesus, em Mateus capítulo 24, versículos 36 a 42. Jesus diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Percebam, pastor, alguém pode perguntar assim, pastor, mas aí não está falando da vinda do Filho do Homem? O arrebatamento é a vinda do Filho do Homem? O dia da vinda do Senhor, a vinda do Senhor se estabelece, dá o start no momento que a igreja é arrebatada, tá? Até o último momento da igreja, antes do arrebatamento, nós temos a história da igreja. Quando a igreja é arrebatada, toda a igreja, pastor? Não, parte da igreja. Eu gostaria de dizer que toda a igreja, mas não é toda a igreja. Porque é muito claro essa parte do capítulo 3, onde fala da igreja Filadélfia e da igreja Laodiceia. Uma igreja está a ponto de ser colocada para fora. E uma igreja vai ser poupada do momento da grande provação. Então a igreja sobe. A igreja sobe, tá? Aí, nesse exato momento, se estabelece um tempo que é identificado como o dia da vinda do Senhor. Por quê? É o processo da vinda. O processo da vinda compõe a abertura dos 7 selos, o soar da 7 trombeta,
o derramar das 7 taças e propriamente o Amargedon e a segunda vinda do Senhor. Esse período identificado na Bíblia como 7 anos, nós vamos estudar isso aí, tá certo? Então entenda, quando a Bíblia fala do dia da vinda do Senhor, o dia do Senhor, às vezes se refere à grande tribulação, às vezes se refere à vinda fisicamente mesmo, e às vezes se refere a esse período todo que se estabelece após o arrebatamento. Na verdade, gente, alguns teólogos identificam como esse processo da vinda do Senhor desde o momento da descida do Espírito Santo. Eles dizem que depois que o Espírito Santo subiu, iniciou então o processo do dia da vinda do Senhor, do dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. A sua segunda vinda está prestes a acontecer a partir do momento que ele subiu. Tem uma certa verdade atrás dessa teologia, dessa escatologia, dessa forma de pensar sobre as últimas coisas, tá? Aí Jesus diz assim, ó, em Mateus capítulo 24, 36 a 42, como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, eu incluiria aqui, né, no nosso caso, em quarentena, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Não vai passar pela percepção humana comum. Quem tem essa percepção são pessoas espirituais. Assuntos espirituais são para pessoas espirituais. Pessoas que têm no coração estabelecido o reino de Deus e a vontade de fazer, e o desejo de fazer a vontade do Senhor. Então, ninguém percebeu, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Se refere a um tormento, como foi o tormento do dilúvio, assim será o tormento, identificado aqui por Daniel e no livro de Apocalipse como a grande tribulação. Agora veja bem o que Jesus diz, veja bem, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado, um levado e o outro deixado. Veja, 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, é a finalização de Jesus. Vigiem. Queridos, o verbo que eu acredito que tem estado mais na boca de Jesus em seus sermões foi o verbo vigiar. No grego, gregorel. Era o Gregório, né? O Gregório, ele é o vigilante. Então Jesus insistentemente nos seus sermões dizia: vigiem. Estejam atentos, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então, nós não podemos fazer previsões. Todas as vezes que a igreja, na história, fez previsão, colocou data, colocou ano, ela se atrapalhou toda na interpretação do Apocalipse e se deu mal. E eu não estou aqui para fazer previsão, eu estou aqui para falar sobre sinais. Sinais que encontramos aqui na interpretação do Apocalipse. E alguém me perguntou esses dias assim: Pastor Maurício, o senhor acredita que essa pandemia que está acontecendo no mundo todo seria um sinal das últimas coisas? E eu disse: absolutamente sim, não há dúvidas. Só mesmo uma pessoa sem um senso espiritual, sem uma comunhão com o Senhor, pode dizer que não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Essa pandemia que está ocorrendo e muitas pessoas morrendo e a economia sendo desequilibrada como está, a igreja está passando por uma peneira, queridos. Não tem dúvida. Agora a gente vai entender quem é servo, quem é crente, quem quer servir ao Senhor ou não. Porque é difícil a gente ficar adorando o Senhor, servindo ao Senhor por uma telinha. Eu sei disso, para mim é difícil. Eu estou aqui em casa, é a saudade que dá no meu peito de estar reunido, de estar com os irmãos, de estar adorando junto na congregação. Davi falou isso. Outros servos de Deus que estavam em exílio escreveu sobre isso, dizendo: que saudade eu tenho da casa do Senhor, do tempo que nós íamos lá adorando e em procissão adorando o Senhor até nos encontrarmos. Estamos com saudade, mas infelizmente muita gente que estava reunida na igreja não tem o mesmo sentimento. Estão trocando
a atividade da igreja por outras atividades, outros estão entrando por caminhos ruins aí, tá? Então, o momento do arrebatamento, aqui pela palavra do Senhor Jesus Cristo, um será levado, o outro será deixado. Significa que mesmo pessoas que estavam muito próximas, vai acontecer isso, pastor? Vai. Pode acontecer, pastor, que na minha casa alguns vão subir e outros não? Infelizmente. Eu queria te dizer uma outra coisa, queria te dar uma outra notícia, tá? Mas infelizmente, eu não estou aqui para trazer notícia ruim, eu estou aqui para explicar a Bíblia para você. E biblicamente diz que poderão sim, pessoas que aqui trabalhando junto, estar junto, identifica intimidade. E apesar da aproximação tão grande, o que estava ao lado não compreendeu a fé daquele que estava ali ao seu lado e não viveu da mesma maneira. Viu aquela pessoa vivendo uma vida voltada para Deus e mesmo assim não tomou essa decisão, não consagrou o seu coração à sua vida. Um será levado e o outro será deixado. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, também diz assim, ó: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, Paulo dizendo isso a partir do verso 13, tá? A respeito daqueles que dormem, porque para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Você tem esperança, mesmo diante dessa pandemia toda? Então você está aqui no grupo daqueles que têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se ele morreu e ressuscitou, Paulo está dizendo, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Preste bem atenção. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, novamente a vinda do Senhor, identificado como um evento, um grande evento, com eventos dentro, tá? Não precederemos os que dormem. Ou seja, os que morreram em Cristo no momento do arrebatamento vão ter prioridade, vão subir primeiro. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós não precederemos, tá? Porque o mesmo Senhor, preste atenção, o Senhor que subiu, mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é um som estrondoso, de seriam milhares de vozes bradando, que são os anjos do Senhor. Gente, os anjos estão todos nessa grande expectativa. Nem eles não sabem o momento, mas eles estão todos esperando para esse momento. E quando eles perceberem a manifestação de Jesus nos céus, em direção ao ponto de fazer subir a igreja, eles sabem que ali terá o início do fim de todas as coisas, onde vai se desencadear a grande tribulação, e depois da grande tribulação, a segunda vinda propriamente, tá? Uma confusão que muitas pessoas fazem, confundem a segunda vinda com o arrebatamento. Eu estou esperando a segunda vinda? Gente, com toda a sinceridade, eu estou esperando o arrebatamento. É óbvio que com o arrebatamento vai desencadear a segunda vinda, tá entendendo? É o primeiro dominó, é o primeiro efeito, num efeito cascata, tá? Numa reação em cadeia. É o primeiro passo, é o start, é a subida da igreja. A igreja vai subir. Vão desaparecer milhares e milhares e milhares de pessoas sobre a face da terra. Ah, pastor, isso aí está mais para conto de fada, tá para filme de ficção. Não, querido, isso é Bíblia. Paulo ensina sobre isso. Olha, com alarido, que são um som estrondoso, com voz de arcanjo que aparece pelo Novo Testamento, que permanece ali ao lado do Senhor, é Miguel. Ele vai estar chamando pelo nome, como diz um outro texto, e com a trombeta de Deus. A trombeta era tocada em 3 eventos, dentro da estrutura religiosa judaica, desde lá do deserto. Tinha a trombeta que era tocada com um som característico para a guerra. Então, quando eram tocadas essas trombetas com aquele som, com aquele tom, o povo de Deus sabia que ia para a guerra, reuniu para a guerra. Tinha um outro tipo de trombeta, um outro tipo de som, mesma trombeta, um outro tipo de som, que era tocada para chamar para congregar. O povo era chamado para se reunir, assim como nós nos reunimos aos domingos, assim como a gente está reunido agora aqui digitalmente, mas está reunido. O povo era chamado, sabe para quê? Para
adorar e para tomar decisões também, grandes assembleias do povo de Deus. E uma terceira trombeta. Que trombeta era essa? A trombeta para levantar acampamento. Então, o povo estava no deserto. Quando Moisés percebia que a nuvem, eu tenho que voltar tudo lá atrás, não tenho tempo para isso, mas o povo era guiado por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Então, quando Moisés percebia que aquela nuvem se movia em determinado sentido, ele sabia que tinha que levantar acampamento. Então, os que tocavam a trombeta eram chamados por Moisés, naquela liderança daquela multidão, eles tocavam aquela trombeta e todo mundo começava a desarmar sua tenda. O sentido era: estamos indo para nossa casa. Essa trombeta aqui que Paulo faz referência, essa trombeta está na hora de levantar acampamento. Meu querido, minha querida, nós vamos levantar o acampamento e vamos para a terra que o Senhor nos prometeu. Essa terra não é nossa. Essa estrutura desse cosmos, essa estrutura da sociedade que conhecemos, do mundo que conhecemos, não é o nosso lar. Eu não faço daqui o meu lar. Eu vivo aqui, eu ganho meu dinheiro aqui, eu trabalho aqui, eu ajudo pessoas aqui, mas aqui não é a minha casa. Eu estou em terra estrangeira, e quando tocar a trombeta, eu vou subir em direção à casa que o Senhor tem preparado para mim. O Senhor Jesus disse isso para os discípulos. Ele disse: olha, eu vou levar vocês comigo depois, e eu vou levar para um lugar que eu já tenho preparado para vocês. Esse é o lugar para onde de onde Jesus veio, e para onde Jesus foi, e para onde o Senhor vai nos levar. Continuando o texto, só terminando aqui, tá? E os que morrerem em Cristo, Paulo dizendo, morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Agora veja, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra grega aqui dá a ideia de ser tomado subitamente, de surpresa. Então, você não vai receber um aviso um dia antes. Deixa eu contar para você um sonho que eu tive essa semana, tá? E você pode achar até um pouco infantil, mas tudo bem. É a forma como o Senhor às vezes fala comigo. Nesse sonho que eu tive esta semana, talvez movido aqui por esse tema, né? Eu tive esse sonho. E nesse sonho eu estava numa estação de trem. E essa estação de trem tinha uma plataforma infinita. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e aquela plataforma não terminava. E tinham milhares de pessoas nessa plataforma. E uma grande luz no céu brilhou intensamente. E naquele momento eu sabia, é o arrebatamento da igreja. E eu estou aqui nessa estação de trem. E eu via muita gente. E no meu coração eu sabia que eram líderes, eram pastores, eram homens e mulheres envolvidos com a obra. Não sei, pastor, o senhor me viu lá? Não me pergunte isso, porque eu não identifiquei face. Eu sabia no meu coração que eram pessoas envolvidas com a obra. E todos estavam ali naquela plataforma. E veio um trem, sabe que é um trem grande, é um trem mesmo, de 2 andares. Tinha uma parte em cima, muito alto o trem, e uma parte embaixo. Só que o trem não tinha porta. Ele não tinha porta. Sabe quando tem a porta que todo mundo vai para aquela porta? Não tinha porta. A porta só se abria exatamente aonde estava a pessoa que iria entrar. E uma porta abriu para mim, graças a Deus, né? Estou ensinando aqui para você. Já pensou se a porta não abre para mim por causa de um tipo de vida que eu estou levando, diferente daquela que eu estou ensinando? Cuidado. A porta se abriu, mas eu percebi que tinha muitas pessoas, e muitas começaram a lamentar, se ajoelhavam em pranto, porque a porta não se abria para ela. A porta abria e fechava, como se sugasse a pessoa para dentro. A porta abria, a pessoa era sugada, e a porta fechava e não tinha porta. A pessoa desaparecia, entrava e não tinha mais porta. Esse foi o sonho que o Senhor me deu. Aí Paulo vem e fala assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos tomados subitamente, sem aviso, sem aviso. Pode ser de hoje para amanhã, enquanto estivermos dormindo, pode ser até mesmo antes de terminarmos aqui essa aula hoje, subitamente, sem aviso. Seremos tomados subitamente, juntamente com eles. Eles quem?
os que foram ressurretos, os que dormiram em Cristo, nas nuvens. Então veja, a diferença entre a segunda vinda, uma diferença assim, básica, tá? E tem muitas outras que não dá para a gente trabalhar aqui, muitas outras. A diferença básica é que na segunda vinda o Senhor vai descer na terra, ele vai descer até a terra, vai descer, colocar os pés na terra. Junto com ele estarão os seus anjos e junto com ele estará a igreja que foi arrebatada. Eu vou estar voltando com o Senhor, por isso que o Senhor virá, nós vamos chegar lá, tá? Um pouquinho mais para frente, um grande cavalo branco. Era a forma que João entendia para mostrar um grande guerreiro vindo de uma grande vitória, né? Não sei hoje como é que vai ser, uma espaçonave, numa Lamborghini, aí, brincadeira. Mas o Senhor vai vir de uma forma estrondosa, de uma forma esplendorosa. Vai ser a segunda vinda. Enquanto que no arrebatamento, o Senhor não vai descer à terra, o Senhor vai encontrar com a igreja nas nuvens. A igreja vai subir. Esse processo da igreja subir, gente, é um processo que Paulo descreve aqui também. Deixa eu ler um pouquinho mais para vocês entenderem, tá? Olha, a palavra diz aqui, tá? Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58 agora, palavra de Paulo, tá certo? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta de levantar acampamento, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, nossa vida física, nossa alma, tudo em nós é corruptível, somos corruptos por causa do pecado, se revista da incorruptibilidade. Então vai haver uma transformação enquanto subimos. E ainda, e o que isso que é mortal se revista da imortalidade. Veja, o que Paulo está dizendo é que no momento do arrebatamento, nós vamos ser arrebatados com esse corpo. Esse corpo, ele vai ser transformado enquanto nós subimos. Aquilo que é corruptível não vai entrar no céu. Aquilo que é mortal não vai entrar no céu. Vai entrar no céu um corpo imortal. E um corpo sem corrupção. Não tem possibilidade de pecado no céu. É isso que vai acontecer. Isto é o evento do arrebatamento. Se a gente parar para analisar, tá, o arrebatamento, nós temos um verdadeiro processual. Primeiro, diz a Bíblia que era um piscar de olhos, um nanosegundo, tá? Desde o começo que nós estamos conversando aqui, que a gente está conversando, desde o início, já pisquei os olhos aqui não sei quantas vezes. Então, é algo súbito, algo incontrolável. Diz que será como um relâmpago que sai do ocidente, vai por aqui, imprevisibilidade. Ninguém pode dizer onde vai cair o relâmpago. Pode dizer onde caiu por causa da parte visual do relâmpago. Mas a parte visual, ela é depois do relâmpago. A gente só viu o relâmpago porque o relâmpago já caiu. A parte sonora, né, o trovão, então vem ainda depois, tá? Então, imprevisível, é imprevisível, não dá para prever. Queria te dizer, ó, se prepara que amanhã o Senhor vai nos buscar, prepara as malas aí, mas não dá. Diz ainda que é como um ladrão, que é efeito surpresa. Aí uma pessoa me pergunta, pastor, então Jesus fica lá, ó, esperando, olhando no binoclinho dele e tal, e vendo, quando tiver todo mundo pecando, essa hora que eu vou levar a igreja. Não é esse conceito, não é essa a ideia, tá? A ideia é que será um efeito surpresa. Um ladrão não vem e combina, né? Olha, deixa aí as 2 horas da manhã, eu estou indo aí, vou levar a sua TV, aí, né, e vou levar a sua máquina de lavar, então deixa a porta aberta para não precisar quebrar nada, já deixa a televisão já desconectada, senão eu vou arrancar os fios tudo, vai ficar pior para você. Ladrão não combina o horário. Esse é o conceito. Não é que ele vem para roubar. Ele não vem para roubar nada. Ele não vem para fazer um mal. Mas ele vem dentro de um efeito surpresa, tá? Aí diz que é com alarido. São elementos que estão presentes no arrebatamento. O alarido, som de muitas vozes simultâneas. Eu já assisti alguns filmes, já li também livros sobre o arrebatamento. Todos eles trazem uma ideia que muita gente está ouvindo. E que som é esse? Que som é esse? Que som é esse? Todo mundo olhando para o céu, aquele som. Biblicamente, a ideia que tem é que quem vai ser arrebatado é que vai ouvir o som de muitas vozes, a voz do arcanjo Miguel. O arcanjo terá a responsabilidade chamada por nome.
Ah, vai chamar um por um? Vai chamar um por um, só que não vai chamar um por um, como a gente teria a ideia, porque senão a gente ia ficar, né, a eternidade toda chamando um por um, porque é muito crente que vai subir. A chamada por nome. Do meu lado terá, quem sabe, um outro Maurício, mas ele não vai chamar. Eu posso até olhar para o lado e quando eu for perguntar, você me... Pronto, acabou, já subi. Som de trombeta é o levantar de acampamento, tá? Os que morreram em Cristo, dentro desse texto de Paulo, vai subir primeiro. Nós não vamos preceder os que estão dormindo em Cristo. E passará por um processo de transformação. O corruptível se revestir do incorruptível, o mortal se revestir da imortalidade. A corrupção e a mortalidade são sequelas do pecado. A gente não ia morrer antes do pecado. É isso que a Bíblia diz. O pecado é salário, o salário do pecado é a morte. Então a morte é uma consequência, uma sequela do pecado, tá, gente? Como é que assenta, pastor, se Adão e Eva não pecassem? Eu acredito que tem muito planeta para a gente morar. Ia ter muito lugar para nós morarmos, tá? Mas a verdade, nós não iríamos conhecer a morte. É o que a Bíblia diz. Eu gosto de tentar estudar a Bíblia de uma forma literal. Quando eu não consigo, a gente vai tentando interpretação. Mas a Bíblia diz que o salário, a paga pelo pecado é a morte. Então, se não houvesse pecado, não haveria morte. Morte em todos os sentidos, morte na questão de separação de Deus e morte no sentido físico também. Nós só conhecemos a corrupção e a mortalidade por causa do pecado que está entre nós. Enfim, a igreja vai subir. Quando a gente pensa na igreja subir, a gente tem algumas histórias, né, no Velho Testamento, no Novo Testamento em especial. Jesus, por exemplo, contou uma história muito interessante. A história de um homem que iria se casar com 10 noivas, né? Eu costumo dizer que para o homem ocidental isso é uma loucura, né? Porque casar com uma já é uma complicação, ter uma mulher só é uma complicação. Imagine ter 10. Ele ia casar com 10, mas até hoje no mundo árabe existe, né, essa prática. Eles casam pelo menos com 4. Eles podem ter no mínimo 4 e pode aumentar, né, a sua quantidade de esposas conforme os seus bens. Pois bem, ele ia casar com 10. Isso é algo de usos e costumes da época. Não significa que a gente vai viver isso aqui, tá? Jesus está contando a história. E diz que as 10, elas estavam preparadas para receber o noivo. O noivo, ao contrário do que é hoje, o noivo fica esperando a noiva. Naquela época, a noiva ficava esperando o noivo. O noivo chegava na hora que queria, tá? O bonzão lá chegava de madrugada, no outro dia, demorava 2 dias às vezes para chegar, ele chegava quando queria. E as noivas todas esperando. E ela tinha que, se fosse à noite, ela tinha que estar com lamparina com azeite para iluminar o caminho do noivo na entrada ali para a festa, né? É o costume, era a prática essa. E diz que todas as noivas tinham azeite. Azeite, queridos, é simbologia do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Com azeite que acendia as lamparinas, a luz de Deus através do Espírito Santo guiando e orientando. Diz que todas tinham azeite, todas, absolutamente todas tinham azeite, mas 5 tinham azeite suficiente para si e tinha de sobra, para se demorasse muito tinha bastante azeite, e 5 tinha apenas pouco azeite, apenas azeite para aquele momento. O noivo demorou para chegar. Então as 5 que estavam com pouco azeite, viu o seu azeite acabando e pediram azeite para as outras 5. Gente, o número 10 é um número compacto, não é perfeito. O número 7 é o número da perfeição. O número 10 é número compacto, inteiro, como se fosse um bloco inteiro. A noiva é identificada como a igreja do Senhor, não dá para identificar como outra coisa aqui. A noiva de Cristo sou eu, sou você. Barbudão assim, mas eu sou a noiva de Cristo, você também. Então a noiva é a igreja do Senhor. 10 significa a totalidade dos que são identificados como igreja do Senhor. Você está entendendo o raciocínio da parábola de Jesus? 5 tinham bastante azeite. Tinha para si, para agora e para depois. Isso é o espaço que damos ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
Veja, ou nós damos espaço para o Espírito Santo, ou nós damos espaço para a carne. Existe uma guerra, Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 5 em diante, existe uma guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo de Deus quer orientar o nosso espírito. Ou damos liberdade ao Espírito Santo, e nisso crescemos na presença do Espírito Santo. Quanto mais damos liberdade para o Espírito Santo, mais a ação dele em nós e através de nós aumenta, mais azeite. Quanto mais damos espaço para a carne, mas eu fico no meio do caminho. Não dá para ficar no meio, não dá para ficar em cima do muro. Ou você está dando espaço para a carne, ou está dando espaço para o Espírito Santo. Quanto mais espaço para a carne dá, mais a operação da carne vai agir, as obras da carne vão atuar sobre você. Dito isso, Jesus, então, aqui conta que o noivo chegou. 5 tinha azeite para si e tinha de sobra. 5 tinha pouco azeite. Não vai dar para buscar azeite na última hora. Ou a gente vai acumulando de agora, ou não vai ter na última hora, não tem jeito. E aquelas 5 que tinham pouco azeite saíram para comprar, atrás de azeite de última hora. Enfim, a porta se fechou. E as 5 retornaram, as que tinham pouco azeite, e bateram na porta. Mas elas ficaram de fora dessa festa do casamento do noivo com as noivas. É um simbolismo da igreja. Em tudo que fala sobre arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, sempre trabalha com uma proporção de 50%. Queria te falar diferente, mas é uma proporção muito pesada. Não é 1 para 3, não é 1 para 10, é 50 para 50. É uma proporção muito pesada, muito pesada. Mas olha, quando a gente vê a estatística, por exemplo, tá? Nós temos uma população beirando 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Nós temos um povo que se identifica como cristão. Não estou falando de evangélico, estou falando de cristão. Um povo que conhece o plano da salvação, que conhece a Bíblia Sagrada, de uma forma ou de outra, que se identifica com o cristianismo. Nós temos em torno de 30% da população mundial. 30%. Então a gente está falando aqui, numa conta rápida, em 2 bilhões e 400 por aí. Se você pegar esses 2 bilhões e 400, e vamos aplicar essa regra dos 50%. Mas eu estou querendo dizer, pastor, então que vai ser exato 50%? Não, eu estou tentando interpretar o que Jesus disse. E nos ensinamentos dele, um vai, outro fica. Nos ensinamentos dele, uma igreja é poupada e uma igreja, ela está para ser vomitada. Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia e Filadélfia. Em tudo ele trabalha com 50%. Jesus vem e conta uma parábola, não só essa, mostrando também um percentual de 50%. Não é uma regra, mas é para a gente começar a se encontrar o caminho das pedras. Dessa total de 2 bilhões e 400, se a gente colocar pela metade, a gente está falando, vamos colocar aqui por baixo, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Arrebatamento. Os 50% que a gente está tratando aqui. Um pouco mais, um pouco menos, não sei. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Se a gente pegar toda a população de todo o continente americano, lá de baixo, na Terra do Fogo da Argentina, até lá em cima no Alasca, não dá 1 bilhão, não dá 1 bilhão, 900 milhões por aí. Você está entendendo quanta gente é? A população da China toda é mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões ou 300 milhões. A população da Índia também dá 1 bilhão e alguma coisa, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 200, tá? Então, a população da Europa toda dá uns 900 milhões. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, gente, que o arrebatamento será a maior de todas as catástrofes que a humanidade já experimentou, fora grande tribulação. Vai dar um início, esse período de grande tribulação, com uma grande catástrofe. A Bíblia fala que as crianças, dá a essa ideia que as crianças, como é que o senhor pode afirmar? Primeiro que Jesus falou que dos pequeninos pertencem ao reino dos céus, então não tem sentido eles ficarem aqui para a grande tribulação. Eles vão ser arrebatados, Todas as crianças, desde as neonascidas. A Bíblia fala sobre mulheres, ai daquelas que estiverem grávidas.
Eu não sei exatamente o que vai acontecer, não sei como é que vai ser isso, mas de uma certa forma, muitas mães vão perder os seus bebês, muitas mães vão perder os seus bebês no berço, vão perder os seus bebês no carrinho, vão perder os seus... que maldade, pastor, que maldade. Se a gente começar a estudar a grande tribulação, a gente pode parar e pensar assim, mas que Deus mau, que traz tanta tribulação para o meio do povo, para o meio da humanidade. Mas olha, quando a gente começa a estudar as fases da grande tribulação, em todas elas tem a seguinte expressão: para que eles se arrependam dos seus pecados, para que produza arrependimento. O arrebatamento já é um grande sinal. As pessoas que entenderem um pouco do cristianismo vai olhar aquilo e vai dizer: aconteceu e eu não fui, aconteceu e eu fiquei. Fiquei, e a pessoa vai ter consciência, tá? Consciência plena. Por que ficou? Eu fiquei porque eu valorizei isso, eu fiquei porque eu tinha esta prática, eu fiquei porque eu não me arrependi daquilo que eu estava fazendo, eu fiquei porque pensei que tudo isso nunca iria acontecer. Então, as pessoas que ficarem, que conhecem o Evangelho e que ficarem, vão ter uma convicção plena. Por que ficaram? Por que ficaram? E vão saber exatamente o que fazer. Bom, agora eu tenho que me preparar para a segunda leva. Ah, pastor, vai ter segunda leva? Vai ter a primeira e vai ter a segunda. Eu vou na primeira. Não sei se você vai querer ficar para a segunda aí, né? Mas vai ter uma segunda. Vai ter, para quem ficou para trás, vai ter uma segunda oportunidade. A gente vai estudar sobre essa segunda oportunidade. Muita dor, muito sofrimento, mas vai ter uma segunda oportunidade. O arrebatamento não é uma história que foi contada, não é uma história que foi inventada para assustar as pessoas. É Bíblia, é Bíblia. Você vê sobre isso praticamente nos profetas, você vê sobre isso nas palavras de Jesus, você encontra essas verdades, tá? Em muitos textos. O que pensar sobre isso tudo? Devemos estar preparados. Eu convoco você, nesse tempo de quarentena, para se preparar, como se o arrebatamento fosse amanhã. O pecado que nos assola tão de perto, que nos chama tanto, que nos chama a atenção, que tenta nos dominar, este é exatamente o que nós precisamos vencer, que você precisa vencer, que eu preciso vencer. A minha vida com Cristo, a minha santidade tem muito valor, muito valor. E você deve lutar pela tua santidade, lutar para viver uma vida que agrada ao Senhor, como uma leoa luta e guerreia, como uma ursa guerreia pela sua cria. Você deve lutar, guerrear pela tua vida, pela tua santidade, pela tua consagração. Para que no momento que o Senhor vir buscar a sua igreja, a igreja dele, e soar a trombeta, o seu nome possa ser chamado. Eu já vi às vezes, tá, gente, um filme assim, que a pessoa cai lá e fica lá morta assim, né? E que aí é o arrebatamento, a pessoa morreu lá de uma doença súbita. E também não é por aí não. A pessoa, pela palavra, a pessoa vai subir, o seu corpo vai subir, tá? O seu corpo vai subir. Veja, o Senhor tem convocado você para essa consagração. Na próxima aula nós vamos estudar sobre a abertura dos 7 selos. E você vai entender como que esses 7 selos, que na realidade são 7 documentos, se encaixam em todo o panorama do Apocalipse. Pastor, todo crente crê que a igreja vai subir antes do arrebatamento? Não. Existe uma linha de interpretação que é chamada pós-tribulacionista. Pós-tribulação. O que significa isso? Que a igreja vai passar toda a tribulação. Tudo bem, alguns creem dessa maneira, tá? Alguns creem também que a igreja vai subir no meio, são os mid-tribulacionistas, que quando chegar no meio da grande tribulação, a igreja vai subir. Mas de uma forma geral, os pentecostais, os neopentecostais, todos nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, principalmente por palavras de Jesus mesmo, pelas próprias palavras de Jesus, tá?
a igreja vai subir. Por causa do arrebatamento, vai exigir decisões governamentais, líderes. É aí que vai entrar um camarada identificado como anticristo. Bom, você encontra nas postagens o meu telefone, é um WhatsApp, escreve lá se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem também através da comunicação do Insta aí, se quiser ligar, pode ligar também, se eu puder atender, eu vou te atender, se eu não puder, eu não posso te atender agora, me liga depois. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre o arrebatamento, eu estou aqui para te ajudar. Não vou trabalhar outros conceitos. Por exemplo, por que o senhor não explica também qual é o conceito, qual é o embasamento dos pós-tribulacionistas, os que dizem que a igreja vai ficar, porque senão a gente não vai ter tempo de ver. E eu estou dentro de uma linha que é da minha igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é da nossa igreja, a Igreja do Aeroporto. Essa é uma escola bíblica, tá? Uma escola bíblica live sobre o Apocalipse. Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Meu Deus, toma nas tuas mãos os teus filhos, as tuas filhas. Em especial, Senhor, em especial, aqueles que de alguma maneira estão conduzindo uma vida cristã de maneira relaxada, desleixada, meu Pai, indiferente, principalmente para o quadro mundial, o qual nos apresenta através de notícias, através de tudo que está acontecendo, que chega aos nossos ouvidos, nos dizendo, nos informando que o Senhor está por vir. É assim que interpretamos isso tudo. Portanto, meu Deus, faz uso de sonhos, de palavras, ó Pai, que essas pessoas possam ouvir durante o dia, mensagens, através da leitura bíblica, e desperta, Senhor, desperta aqueles que estão dormindo. Tudo é para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, querido Jesus, amém e amém. Gente, Deus te abençoe, obrigado por ter participado, obrigado pessoal lá da IEQ Lagarto, que eu fiquei de mandar um alô ao vivo, e se você quiser um alô ao vivo aí da sua igreja também, eu posso mandar, só escrever se eu lembrar, né? Porque o Tico e Teco aqui já está ficando um pouquinho ruim. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.